5 passos que eu segui para me tornar uma pessoa próspera financeiramente hoje em dia. Salve rapaziada, aqui é o Luiz, estou aqui diretamente de Porto Alegre, onde decidi fazer esse vídeo. Estou inclusive aqui, trabalhando aqui, na janela do hotel. Tô aqui de passagem na cidade. Eu tive a ideia desse vídeo e eu anotei os pontos que foi crucial que eu precisava trazer aqui pra vocês. Gurizada, ficar rico hoje em dia é o que todo mundo almeja. Liberdade financeira, geográfica, tudo. Hoje em dia eu sou uma pessoa próspera financeiramente, eu me considero. Eu criei uma estratégia do YouTube no qual eu consigo viver com muita facilidade e liberdade geográfica. Hoje eu faturo com certeza mais dos 5 dígitos por mês, todos os meses, muito além disso. E eu quero compartilhar isso aqui com vocês, assim como eu tô fazendo nesse canal com todos os vídeos. Primeira coisa que eu anotei aqui, uma das coisas que me fez prosperar financeiramente foi ir pra academia. Sim, literalmente. E eu acho que todas as pessoas deveriam fazer isso. Se você é homem, se você é mulher e não faz academia, o seu erro já começou aí. E eu não tô falando de literalmente ir na academia. O que eu quero dizer com isso é você ter disciplina. Quando eu digo ir na academia, seria você cuidar do seu corpo com disciplina. Eu tô falando de você pôr uma regra pra si mesmo. Eu vou 3 vezes por semana na academia ou 5 vezes por semana e não vai fugir disso. A partir do momento que você criou essa regra, que você vai seguir essa regra, você vai se tornar uma pessoa que tem disciplina. E isso é o que vai fazer você enriquecer. Você ter disciplina pra fazer tudo o que você for fazer na vida. E começa por um treino, começa na academia, começa no básico. Eu, no primeiro mês que comecei a academia, eu botei a meta para mim mesmo. Eu nunca vou deixar de ir pelo menos 3 vezes na academia por semana. E hoje, faz 3 anos que eu não falho nenhuma semana nessa meta. Inclusive, eu viajei várias vezes e eu sempre dei preferência para os hotéis que tivessem academia para mim seguir essa disciplina. E foi isso que me tornou disciplinado. E não só no quesito de treino, no quesito de tudo. No quesito de postar vídeos dos meus canais, como eu mencionei. Ou seja, eu não tô falando literalmente do ato de você treinar, mas de você ter disciplina. A disciplina vai te fazer enriquecer. Se você, por exemplo, promete para você mesmo que você vai na academia 3 vezes por semana e começa a ir 2, você já falhou, porque você provou para si mesmo que você só conta mentiras e o seu cérebro só tá te enganando. Como é que a riqueza vai sair de dentro de você se você mesmo se engana, promete coisa para si mesmo e não cumpre? Segundo passo, rapaziada, uma das coisas que me fez prosperar financeiramente, ficar rico hoje em dia, ter liberdade, foi morar sozinho. O quanto antes eu falo que todas as pessoas que têm a possibilidade de morar sozinho vão. Eu saí de casa por volta de 2020 para fazer faculdade em outra cidade, 100 km da casa dos meus pais. E cara, por mais que eu morava com meus amigos, eu tinha ali uma independência. Eu comecei ali a minha independência e eu entendi que o mundo é muito mais bizarro fora da casa dos pais. Porque quando você sai da casa dos pais, você começa a entender que todos os gastos que você tinha, que seus pais tinham pra te manter, agora são seus. E é a mesma coisa do tópico anterior. Eu não tô falando de literalmente morar sozinho, mas de você ter responsabilidade. E o primeiro passo é ir morar sozinho. Você vai seguir esse primeiro passo, se você tiver essa possibilidade, com certeza, fazer essa escolha inteligente, e vai entender que a vida é dependente de você. E você não pode depender de mais ninguém. Porque a partir do momento que você sair da casa dos seus pais, você vai entender como é que é a vida de verdade e você vai precisar fazer acontecer. Tanto que seja num negócio próprio ou no seu emprego, enfim, você vai precisar fazer acontecer. Porque você vai ter um aluguel para pagar, um almoço para comprar, você precisa daquele dinheiro, você vai precisar ter uma sustentabilidade e vai depender só de você. E é por isso que sair da casa dos pais obriga a pessoa a prosperar. Ou seja, o primeiro tópico foi disciplina, o segundo foi responsabilidade. O terceiro é literalmente insistência. Tem muitas pessoas que falam pra mim, Luiz, mas eu já tô tentando faz 2 anos no YouTube e eu não consigo, já estudei de tudo e não consigo. Cara, eu tentei por 3, 4, 5 anos tentar dar certo em alguma coisa da minha vida, até que eu achei o YouTube. Se você tá dando errado em uma coisa, parte pra outra e vai tentando. Porque você pode errar em 1000 coisas, você só precisa acertar em uma, que foi o que eu fiz. Você vai precisar errar em tudo. Eu, por exemplo, já tentei dropshipping, eu já tive uma marca de roupa, eu já fui DJ, até que eu encontrei a criação de conteúdo, que foi ali que eu consegui dar certo e foi nisso que eu me foquei. Já faz 3 anos que eu tô nesse meio. Ou seja, não adianta você tentar alguma coisa mal estrategicamente,
dar errado e achar que não serve para você, porque você precisa tentar pelo menos manter uma consistência, e isso envolve também a disciplina e a responsabilidade. Você não vai desistir de ter liberdade financeira ou trabalhar no seu próprio negócio só porque você não conseguiu uma vez. Foi a insistência que me fez chegar até aqui hoje. Hoje é segunda-feira, são 3 horas da tarde e eu tô em Porto Alegre. Eu peguei um avião aqui de última hora, sem pensar, só para mim fazer o meu visto. E isso é liberdade geográfica. Eu estava trabalhando literalmente agora, quando eu resolvi fazer esse vídeo. E essa liberdade eu conquistei graças à minha insistência de tentar dar certo em alguma coisa. E agora que eu dei certo no YouTube, eu posso ter essa liberdade. E cara, isso é o que vai te fazer enriquecer igualmente. Agora, o próximo tópico que me fez enriquecer é meio polêmico, porque eu coloquei aqui que jogar jogos me ajudou nisso. Se você é gamer, você tem sim uma probabilidade muito maior de ficar rico. E por que eu falo isso? Todos os gamers que cresceram jogando jogos têm aquela parada de você precisar passar de fase, chegar até um nível para conquistar alguma coisa. E isso se baseia também na lei da vida. Os jogos têm aquela dopamina e aquela dopamina boa, que sempre te educaram, ó, se você quer chegar até lá, se você quer, tipo, zerar esse jogo, você vai precisar passar desse chefão, dessa fase, disso, e isso se baseia na vida também. Por quê? Pra você chegar lá, você vai ter que passar pelas etapas da vida. E eu falo que se você é gamer, se você tem a cultura de jogar jogos, tanto faz o jogo, etc., você tem sim a probabilidade muito maior de se tornar uma pessoa rica. Muito ao contrário do que as pessoas que não jogam, vivem no TikTok o dia inteiro e sei lá. Isso porque os jogos educaram as pessoas que vocês precisam passar de fase pra chegar até a conquista. E a vida é assim também. Se você quiser, por exemplo, chegar até a liberdade financeira, você vai precisar passar pelo processo de trabalhar numa CLT, talvez, ou talvez criar uma loja de dropshipping, investir e falir. Vai ser todas essas fases que você vai ter que passar. Porque eu falo que ninguém acerta de primeira. Você vai precisar errar. E essas são as fases que você vai precisar passar na sua vida, assim como é nos jogos. Por isso, se você, por acaso, não joga jogos, não gosta, tenha hobbies que te façam querer avançar de fases, que você precisa passar por determinada barreira para conquistar alguma coisa. A última coisa que me fez enriquecer foi comprar um carro caro. E por que eu falo isso? A partir do momento que eu comecei a ganhar dinheiro na internet, eu comecei a prosperar, a ganhar mais de 5 dígitos, eu entendi que eu precisava expandir. E por mais que eu já morava sozinho, eu precisava ter uma responsabilidade, eu já estava ganhando acima dos 5 dígitos, eu já estava conseguindo me sustentar tranquilamente, mas eu precisava escalar meu negócio, eu precisava evoluir. Foi então que de quebra eu realizei um sonho e comprei um Golf GTI. Foi um carro, assim, que foi caro, assim, pro meu orçamento que eu tinha na época. Foi, sim, um risco que eu tomei, mas que me forçou muito mais a querer prosperar. Porque a partir de lá eu entendi que, cara, agora eu preciso pagar o IPVA desse carro, agora eu preciso manter esse carro e agora eu preciso bancar tudo que eu tenho aqui. Isso mostrou pra minha mente que o básico pra mim não é suficiente. Eu comprei um carro que é acima do meu nível do orçamento que eu tinha na época. E isso me forçou a querer subir cada vez mais a escada da vida e querer prosperar. Ou seja, essas são as 5 coisas que vão te ajudar a ficar rico financeiramente. A primeira, ir para academia, ou seja, ter disciplina. A segunda, morar sozinho, ou seja, ter responsabilidade. A terceira é insistência, que é não desistir. A quarta é jogar jogos, e eu não me refiro a jogos eletrônicos em específico, mas sim algo que mostre para sua mente que precisa avançar de fases da vida, assim como nos jogos. E a quinta é comprar um carro caro, que é você se impulsionar a não querer viver só do básico. É claro que todas essas envolvem sim uma responsabilidade muito grande. Você sair de casa, não tô falando para você arriscar, pegar um aluguel sem condição nenhuma, comprar um carro caro, não tô falando para você fazer que nem eu. Isso me ajudou sim a prosperar, mas não é uma regra, não é da exceção que você vai fazer a sua base. Ou seja, você tem que se basear em tudo isso, mas com responsabilidade. E resumindo, foi essas 5 coisas que me ajudou a enriquecer e hoje eu sou sim uma pessoa próspera. Gurizada, perdão pelo fundo azul, é por causa dessa janela azul aqui. Eu tive que gravar esse vídeo, eu precisava passar essa informação pra vocês, passar essa mensagem pra vocês. Quando eu tive essa ideia, eu entendi que esse vídeo ia ser muito forte. Deixe seu comentário aqui falando se você discorda de mim, se você concorda, quais pontos que você já seguiu na sua vida, se você é uma pessoa próspera, se você quer... E se você quer aprender a minha estratégia dentro do YouTube que me fez enriquecer financeiramente, tá aqui na descrição também. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.